Regulamento do ICMS São Paulo. O livro 1. Das disposições básicas. Título 2. Da sujeição passiva. Capítulo 1. Do contribuinte. Artigo 9º. O contribuinte do imposto é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que de modo habitual ou em volume que caracterize intuito comercial, realize operações relativas à circulação de mercadorias ou preste serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação. Artigo 10. É também contribuinte a pessoa natural ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, inciso 1. Importe mercadoria ou bem do exterior, qualquer que seja a sua finalidade. Inciso 2. Seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. É também contribuinte a pessoa natural ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial. Inciso 3. Adquira, em licitação, mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados. Inciso 4. Adquira energia elétrica ou petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos dele derivados, oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. É também contribuinte a pessoa natural ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial. Inciso 5. Administre ou seja sócia de fato de sociedade empresarial constituída por interpostas pessoas. Capítulo 2. Do responsável. Artigo 11. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido. Inciso 1. O armazém geral ou depositário a qualquer título. Alínea A. Na saída de mercadoria depositada por contribuinte de outro estado. O armazém geral ou depositário a qualquer título são responsáveis. Alínea B. Na transmissão de propriedade de mercadoria depositada por contribuinte de outro estado. O armazém geral ou depositário a qualquer título são responsáveis. Alínea C. Solidariamente, no recebimento ou na saída de mercadoria sem documentação fiscal. Macete. Sempre que houver mercadoria sem documentação fiscal, será caso de responsabilidade solidária. É responsável. Inciso 2. O transportador. Alínea A. Em relação à mercadoria proveniente de outro estado para entrega a destinatário incerto em território paulista. O transportador é responsável. Alínea B. Solidariamente, em relação à mercadoria negociada durante o transporte. O transportador é responsável. Alínea C. Solidariamente, em relação à mercadoria aceita para despacho ou transporte sem documentação fiscal. Macete. Sempre que houver mercadoria sem documentação fiscal, será caso de responsabilidade solidária. O transportador é responsável. Alínea D. Solidariamente, em relação à mercadoria entregue a destinatário diverso do indicado na documentação fiscal. É responsável. Inciso 3. O arrematante, em relação à saída de mercadoria objeto de arrematação judicial. É responsável. Inciso 4. O leiloeiro, em relação à saída de mercadoria objeto de alienação em leilão. É responsável. Inciso 5. Solidariamente, o contribuinte que promover a saída de mercadoria sem documentação fiscal, relativamente às operações subsequentes. Macete. Sempre que houver mercadoria sem documentação fiscal, será caso de responsabilidade solidária. É responsável. Inciso 6. Solidariamente, aquele que não efetivar a exportação de mercadoria ou de serviço recebidos para esse fim, ainda que em decorrência de perda ou reintrodução no mercado interno. É responsável. Inciso 7. Solidariamente, as empresas concessionárias ou permissionárias de portos e aeroportos, alfandegados e de recintos alfandegados de zona primária e de zona secundária, definidos pela legislação federal, ou outro depositário a qualquer título ou outra pessoa que promova. Alínea A. A remessa de mercadoria para o exterior sem documentação fiscal.
Será responsável solidário a pessoa que promova. A linha B. A entrega ou remessa de mercadoria ou bem originários do exterior com destino a um mercado interno sem a apresentação da documentação fiscal ou a observância de outros requisitos regulamentares. Será responsável solidário a pessoa que promova. A linha C. A entrega ou remessa de mercadoria ou bem originários do exterior sem as correspondentes autorizações. 1. Do órgão responsável pelo desembaraço. 2. Da Secretaria da Fazenda. Será responsável solidário a pessoa que promova. A linha D. A entrega ou remessa de mercadoria ou bem originários do exterior com destino a estabelecimento ou pessoa diversos daqueles que os tiverem importado, arrematado ou adquirido em licitação promovida pelo poder público. É responsável. Inciso 8. Solidariamente, a pessoa que realizar intermediação de serviço. A linha A. Com destino ao exterior sem a correspondente documentação fiscal. A linha B. Iniciado ou prestado no exterior sem a correspondente documentação fiscal ou que vier a ser destinado a pessoa diversa daquela que o tiver contratado. Macete. Sempre que houver mercadoria destinada a pessoa diversa, será caso de responsabilidade solidária. É responsável. Inciso 9. Solidariamente, o representante, mandatário, comissário ou gestor de negócio, em relação à operação ou prestação feitas por seu intermédio. É responsável. Inciso 10. A pessoa que, tendo recebido mercadoria ou serviço beneficiados com isenção ou não incidência sobre determinados requisitos, não lhes der a correta destinação ou desvirtuar suas finalidades. É responsável. Inciso 11. Solidariamente, as pessoas que tiverem interesse comum na situação que tiver dado origem à obrigação principal. É responsável. Inciso 12. Solidariamente, todo aquele que efetivamente concorrer para a sonegação do imposto. É responsável. Inciso 13. O destinatário paulista de mercadoria ou bem importados do exterior por importador de outro estado ou do Distrito Federal e entrados fisicamente neste estado, pelo imposto incidente no desembaraço aduaneiro e em operação subsequente da qual decorrer a aquisição da mercadoria ou bem, ressalvado o disposto no parágrafo 2º. Ou seja, isso não se aplicará caso o importador pagar o imposto para o estado de São Paulo. É responsável. Inciso 14. Solidariamente, as pessoas prestadoras de serviços de intermediação comercial em ambiente virtual, com utilização de tecnologias de informação, inclusive por meio de leilões eletrônicos, em relação às operações ou prestações sobre as quais tenham deixado de prestar informações solicitadas pelo fisco. É responsável. Inciso 15. Solidariamente, as pessoas prestadoras de serviços de tecnologia de informação, tendo por objeto o gerenciamento e controle de operações comerciais realizadas em ambiente virtual, inclusive dos respectivos meios de pagamento, em relação às operações ou prestações sobre as quais tenham deixado de prestar informações solicitadas pelo fisco. É responsável. Inciso 16. Solidariamente, as pessoas prestadoras de serviços de intermediação comercial de operações que envolvam remetentes de mercadorias em situação cadastral irregular perante a Secretaria da Fazenda. Parágrafo 1º. Presume-se ter interesse comum, para efeito do disposto no inciso 11, o adquirente da mercadoria ou o tomador do serviço, em operação ou prestação realizada sem documentação fiscal. Parágrafo 2º. A responsabilidade prevista no inciso 13, do destinatário paulista de mercadoria ou bem importados do exterior por importador de outro estado, não se aplicará se o importador efetuar o pagamento, a este estado, dos impostos ali referidos. Artigo 12. São também responsáveis. Inciso 1.
solidariamente, a pessoa natural ou jurídica, pelo débito fiscal do alienante, quando adquirir fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, na hipótese de o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. É também responsável. Inciso 2. Solidariamente, a pessoa natural ou jurídica, pelo débito fiscal do alienante, até a data do ato, quando adquirir fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra denominação ou razão social ou, ainda, sob firma ou nome individual, na hipótese de o alienante prosseguir na exploração ou iniciar, dentro de 6 meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. É também responsável. Inciso 3. A pessoa jurídica que resultar de fusão, transformação ou incorporação, pelo débito fiscal da pessoa jurídica fusionada, transformada ou incorporada. É também responsável. Inciso 4. Solidariamente, a pessoa jurídica que tiver absorvido patrimônio de outra em razão de cisão, total ou parcial, pelo débito fiscal da pessoa jurídica cindida, até a data do ato. Inciso 5. O espólio, pelo débito fiscal do de cujos, até a data da abertura da sucessão. É também responsável. Inciso 6. O sócio remanescente ou seu espólio, pelo débito fiscal da pessoa jurídica extinta, quando continuar a respectiva atividade, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. É também responsável. Inciso 7. Solidariamente, o sócio, no caso de liquidação de sociedade de pessoas, pelo débito fiscal da sociedade. Inciso 8. Solidariamente, o tutor ou o curador, pelo débito fiscal de seu tutelado ou curatelado. É também responsável. Inciso 9. Solidariamente, todo aquele que tiver fabricado, fornecido, instalado, cedido, alterado ou prestado serviço de manutenção a equipamentos ou dispositivos eletrônicos de controle fiscal, bem como as respectivas partes e peças, capacitando-os a fraudar o registro de operações ou prestações, pelo débito fiscal decorrente de sua utilização pelo contribuinte. É também responsável. Inciso 10. Solidariamente, todo aquele que tiver desenvolvido, licenciado, cedido, fornecido, instalado, alterado ou prestado serviço de manutenção a programas aplicativos ou ao software básico do equipamento emissor de cupom fiscal SF, capacitando-os a fraudar o registro de operações ou prestações, pelo débito fiscal decorrente de sua utilização pelo contribuinte. É também responsável. Inciso 11. Solidariamente, a pessoa natural, na condição de sócio ou administrador, de fato ou de direito, de pessoa jurídica, pelo débito fiscal desta última quando, alínea A, tiver praticado ato com excesso de poder ou infração de contrato social ou estatuto. É responsável, solidariamente, o sócio ou administrador que, alínea B, tiver praticado ato ou negócio, em infração à lei, com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, especialmente nas hipóteses de interposição fraudulenta de sociedade ou de pessoas e de estruturação fraudulenta de operações mercantis, financeiras ou de serviços. É responsável, solidariamente, o sócio ou administrador que, alínea C, tiver praticado ato com abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. É responsável, solidariamente, o sócio ou administrador que, alínea D, o estabelecimento da pessoa jurídica tiver sido irregularmente encerrado ou desativado. É responsável, solidariamente, o sócio ou administrador que, alínea E,
tiver concorrido para a inadimplência fraudulenta da pessoa jurídica, decorrente da contabilização irregular de bens, direitos ou valores, ou da transferência destes para empresas coligadas, controladas, sócios ou interpostas pessoas. É responsável, solidariamente, o sócio ou administrador que, alínea F, em descumprimento à notificação, tiver deixado de identificar ou identificado incorretamente os controladores ou beneficiários de empresas de investimento sediadas no exterior, que figurem no quadro societário ou acionário de pessoa jurídica em que tenham sido constatados indícios da prática de ilícitos fiscais. É responsável, solidariamente, o sócio ou administrador que, alínea G, tiver promovido a ocultação ou alienação de bens e direitos da pessoa jurídica, com o propósito de obstar ou dificultar a cobrança do crédito tributário. É responsável, solidariamente, o sócio ou administrador que, alínea H, tiver contribuído para a pessoa jurídica incorrer em práticas lesivas ao equilíbrio concorrencial, em razão do descumprimento da obrigação principal, ou aproveitamento de crédito fiscal indevido. É também responsável, inciso 12, solidariamente, a pessoa natural ou jurídica que tiver participado, de modo ativo, de organização ou associação constituída para a prática de fraude fiscal estruturada, realizada em proveito de terceiras empresas, beneficiárias de esquemas de evasão de tributos, pelos respectivos débitos fiscais. Artigo 13. A solidariedade referida nos artigos 11 e 12 não comporta benefício de ordem, salvo se o contribuinte apresentar garantias ou oferecer em penhora bens suficientes ao total pagamento do débito. Capítulo inciso 3. Do estabelecimento. Artigo 14. Para efeito deste regulamento, estabelecimento é o local, público ou privado, construído ou não, mesmo que pertencente a terceiro, onde o contribuinte exerça toda ou parte de sua atividade, em caráter permanente ou temporário, ainda que se destine a simples depósito ou armazenagem de mercadorias ou bens relacionados com o exercício dessa atividade. Parágrafo 1º. Considera-se extensão do estabelecimento o escritório onde o contribuinte exerce atividades de gestão empresarial ou de processamento eletrônico de suas operações ou prestações. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de determinação do estabelecimento nos termos deste artigo, considera-se como tal o local em que tiver sido efetuada a operação ou a prestação, encontrada a mercadoria ou constatada a prestação. Artigo 15. É de responsabilidade do respectivo titular a obrigação tributária atribuída pela legislação ao estabelecimento. Parágrafo 1º. São considerados em conjunto todos os estabelecimentos do mesmo titular, relativamente à responsabilidade por débito do imposto, atualização monetária, multas e acréscimos de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Para efeito de cumprimento de obrigação tributária, entende-se autônomo cada estabelecimento do mesmo titular, ainda que simples depósito. Artigo 16. Considera-se, também, estabelecimento autônomo. Inciso 1. O veículo utilizado na venda de mercadoria sem destinatário certo, em território paulista, por contribuinte de outro estado. Considera-se, também, estabelecimento autônomo. Inciso 2. O veículo utilizado na captura de pescado. Inciso 3. A área onde se realize a atividade de revenda de combustíveis e de outros derivados de petróleo, conforme definida em legislação federal, quando se tratar de atividade secundária. Artigo 17. Para efeito deste regulamento, é considerado, inciso 1. Depósito fechado, o estabelecimento que o contribuinte mantiver exclusivamente para armazenamento de suas mercadorias. É considerado, inciso 2. Comercial, o local fora do estabelecimento rural de produtor em que o titular deste comercializar seus produtos. É considerado, inciso 3. Comercial ou industrial, o estabelecimento rural, alínea A.
cujo titular for pessoa jurídica. Alínea B. Que estiver autorizado pelo fisco à observância das disposições a que se sujeitarem os estabelecimentos de comerciantes ou de industriais. Alínea C. Ou que industrializar a sua própria produção. Artigo 18. Considera-se comerciante ambulante a pessoa natural, sem estabelecimento fixo, que, por conta própria e a seus riscos, portando todo o seu estoque de mercadorias, exerça pessoalmente atividade comercial. Capítulo inciso 4. Do cadastro de contribuintes. Seção inciso 1. Da inscrição. Subseção inciso 1. Das disposições gerais. Artigo 19. Desde que pretendam praticar com habitualidade operações relativas à circulação de mercadoria ou prestações de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação, deverão inscrever-se no cadastro de contribuintes do ICMS, antes do início de suas atividades. Inciso 1. O industrial, o comerciante, o produtor e o gerador. Inciso 2. O prestador de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação deverão inscrever-se no cadastro de contribuintes do ICMS. Inciso 3. A cooperativa. Inciso 4. A instituição financeira e a seguradora deverão inscrever-se no cadastro de contribuintes do ICMS. Inciso 5. A sociedade simples de fim econômico. Inciso 6. A sociedade simples de fim não econômico que explorar estabelecimento de extração de substância mineral ou fóssil, de produção agropecuária, industrial, ou que comercializar mercadoria que, para esse fim, adquirir ou produzir. Deverão inscrever-se no cadastro de contribuintes do ICMS. Inciso 7. Os órgãos da administração pública, as entidades da administração indireta e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, que praticarem operações ou prestações de serviço relacionadas com a exploração de atividade econômica regida pelas normas a que estiverem sujeitos os empreendimentos privados, ou em que houver contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas, deverão inscrever-se no cadastro de contribuintes do ICMS. Inciso 8. A concessionária ou permissionária de serviço público de transporte interestadual ou intermunicipal, de comunicação ou de energia elétrica, deverão inscrever-se no cadastro de contribuintes do ICMS. Inciso 9. O prestador de serviço não compreendido na competência tributária do município, quando envolver fornecimento de mercadoria, deverão inscrever-se no cadastro de contribuintes do ICMS. Inciso 10. O prestador de serviço compreendido na competência tributária do município, quando envolver fornecimento de mercadoria, com incidência do imposto estadual ressalvada em lei complementar, deverão inscrever-se no cadastro de contribuintes do ICMS. Inciso 11. O fornecedor de alimentação, bebida ou outra mercadoria. Inciso 12. Os partidos políticos e suas fundações, os templos de qualquer culto, as entidades sindicais de trabalhadores, as instituições de educação ou de assistência social, sem fins lucrativos, deverão inscrever-se no cadastro de contribuintes do ICMS. Inciso 13. O representante comercial ou mandatário mercantil. Inciso 14. Aquele que, em propriedade alheia, produzir mercadoria e promover saída em seu próprio nome, deverão inscrever-se no cadastro de contribuintes do ICMS. Inciso 15. Aquele que prestar, mediante utilização de bem pertencente a terceiro, serviço de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação, deverão inscrever-se no cadastro de contribuintes do ICMS. Inciso 16. As demais pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado que praticarem, habitualmente, em nome próprio ou de terceiro, operações relativas à circulação de mercadoria ou prestações de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação,
Parágrafo 1º. Inscrever-se-ão, também, no cadastro de contribuintes do ICMS, antes do início de suas atividades. 1. A empresa de armazém geral, de armazém frigorífico, de silo ou de outro armazém de depósito de mercadorias. 2. O prestador de serviço de transporte de carga intramunicipal ou internacional. Parágrafo 2º. Qualquer pessoa mencionada neste artigo que mantiver mais de um estabelecimento, seja filial, sucursal, agência, depósito, fábrica ou outro, inclusive escritório meramente administrativo, fará a inscrição em relação a cada um deles. Parágrafo 3º. A revenda de combustíveis e demais derivados de petróleo, conforme definida na legislação federal, deverá ser inscrita de forma específica e individualizada, quando realizada como atividade secundária. Artigo 20. A inscrição, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, inciso 1. Deverá ser solicitada, mediante declaração prestada pelo requerente. A inscrição, inciso 2. Poderá ser efetuada de ofício, no interesse da administração tributária. A inscrição, inciso 3. Poderá ser concedida por prazo certo ou indeterminado. A inscrição, inciso 4. Poderá ter sua situação cadastral alterada de ofício, a qualquer tempo. A inscrição, inciso 5. Poderá ter a sua renovação exigida a qualquer tempo, quando se fizer necessário aferir a regularidade dos dados cadastrais anteriormente declarados ao fisco e, especialmente, quando for constatada a ocorrência de débito fiscal ou a participação do contribuinte em ilícitos com repercussão na esfera tributária. Parágrafo 1º. Caso o estabelecimento seja imóvel situado no território de mais de um município, o domicílio fiscal será aquele em que se localize sua sede ou, na impossibilidade de determinação desta, no município onde estiver localizada a maior área territorial do estabelecimento. Parágrafo 2º. Em relação aos ambulantes, feirantes, pescadores, armadores de pesca e prestadores autônomos de serviços, considerar-se-á como domicílio fiscal o local de sua residência neste Estado. Parágrafo 3º. A falta ou a irregularidade da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS inabilita o contribuinte à prática de operações relativas à circulação de mercadorias e de prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Parágrafo 4º. Na hipótese de inscrição concedida por prazo certo, o termo final deverá constar em todos os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte. Parágrafo 5º. A Secretaria da Fazenda poderá utilizar informações constantes de cadastros de outros órgãos públicos ou concessionários de serviços públicos. Artigo 21. A Secretaria da Fazenda poderá exigir, antes de deferir o pedido de inscrição ou de sua renovação, inciso 1. O preenchimento de requisitos específicos, conforme o tipo societário adotado, a atividade econômica a ser desenvolvida, o porte econômico do negócio ou o regime de tributação. A Secretaria da Fazenda poderá exigir, inciso 2. A apresentação de documentos, além de outros previstos na legislação, conforme a atividade econômica a ser praticada, que permitam a comprovação, alínea A, da localização do estabelecimento, alínea B, da identidade e da residência do titular pessoa física, dos sócios ou diretores, alínea C, da capacidade econômico-financeira do contribuinte e dos sócios ou diretores para o exercício da atividade pretendida. A Secretaria da Fazenda poderá exigir, inciso 3, a apresentação dos documentos submetidos ao Registro Público de Empresas Mercantes e Atividades afins, ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas. A Secretaria da Fazenda poderá exigir, inciso 4, a prestação, por qualquer meio, de informações julgadas necessárias à apreciação do pedido.
Parágrafo 1º. A Secretaria da Fazenda poderá exigir, também, a prestação de garantia ao cumprimento das obrigações tributárias em razão 1. De antecedentes fiscais que desabonem as pessoas físicas ou jurídicas interessadas na inscrição, assim como suas coligadas, controladas ou, ainda, seus sócios. 2. Da existência de débito fiscal definitivamente constituído em nome da empresa, de suas coligadas, controladas ou de seus sócios. 3. Do tipo de atividade econômica desenvolvida pelo estabelecimento. Parágrafo 2º. A garantia a que se refere o parágrafo 1º será prestada na forma permitida em direito, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. Parágrafo 3º. São exemplos de antecedentes fiscais desabonadores, para fins do disposto no item 1 do parágrafo 1º. 1. A participação de pessoa ou entidade, na condição de empresário, sócio, diretor, dirigente, administrador ou procurador em empresa ou negócio considerado em situação irregular perante o fisco, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. São exemplos de antecedentes fiscais desabonadores. 2. A condenação por crime contra a fé pública ou a administração pública, como previsto no Código Penal. Alínea A. De falsificação de papéis ou documentos públicos ou particulares, bem como de selo ou sinal público. Alínea B. De uso de documento falso. Alínea C. De falsa identidade. Alínea D. De contrabando ou descaminho. Alínea E. De facilitação de contrabando e descaminho. Alínea F. De resistência visando a impedir a ação fiscalizadora. Alínea G. De corrupção ativa. São exemplos de antecedentes fiscais desabonadores. 3. A condenação por crime de sonegação fiscal. São exemplos de antecedentes fiscais desabonadores. 4. A condenação por crimes contra a ordem tributária tipificados nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990. São exemplos de antecedentes fiscais desabonadores. 5. A indicação em lista relativa à emissão de documentos inidôneos, ou em lista de pessoas inidôneas, elaborada por órgão da administração federal, estadual ou municipal. São exemplos de antecedentes fiscais desabonadores. 6. A comprovação de insolvência. São exemplos de antecedentes fiscais desabonadores. 7. A pessoa física ou jurídica interessada na inscrição, alteração de dados cadastrais ou renovação da inscrição ter participado, na condição de empresário, sócio, diretor, dirigente, administrador ou procurador, em empresa que teve a eficácia da inscrição cassada, há menos de 5 anos, contados da data em que a referida cassação tornou-se definitiva, em decorrência da produção, aquisição, entrega, recebimento, exposição, comercialização, remessa, transporte, estocagem ou depósito de mercadoria que não atenda às especificações do órgão regulador competente, nos termos do artigo 4º da Lei 11.929, de 12 de abril de 2005. Parágrafo 4º. Em substituição ou em complemento à garantia prevista no parágrafo 1º, poderá a Secretaria da Fazenda submeter o contribuinte a regime especial para o cumprimento das obrigações tributárias. Parágrafo 5º. Após a concessão da inscrição ou da renovação, ocorrendo qualquer dos fatos a que se refere o parágrafo 1º, poderá ser exigida a garantia nos termos dos parágrafos 2º e 4º, sujeitando-se o contribuinte à suspensão ou cassação da eficácia de sua inscrição caso não a ofereça no prazo fixado. Seção 1. Da inscrição. Subseção 2. Da autorização e dispensa de inscrição. Artigo 22. A Secretaria da Fazenda poderá conceder inscrição que não seja obrigatória, dispensar inscrição, bem como determinar inscrição de pessoa ou estabelecimento não indicado no artigo 19.
Artigo 23. Salvo exigência da Secretaria da Fazenda, ficam dispensados da inscrição. Inciso 1. O profissional ou trabalhador autônomo ou avulso que executar pessoalmente, por encomenda, operação integrante de processo de industrialização, por conta de terceiro regularmente inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS, de produto destinado à posterior comercialização ou industrialização, ficam dispensados da inscrição. Inciso 2. O prestador autônomo de serviço de transporte de carga que o executar pessoalmente. Dica: se não executar pessoalmente o serviço de transporte, será obrigado a ter inscrição. Ficam dispensados da inscrição. Inciso 3. O representante ou mandatário que se limitar a angariar pedidos de mercadorias a serem remetidas diretamente do estabelecimento fornecedor aos respectivos adquirentes, ficam dispensados da inscrição. Inciso 4. O veículo a que se refere o inciso 1 do artigo 16. Veículo utilizado na venda de mercadoria sem destinatário certo, em território paulista, por contribuinte de outro estado. Seção 1. Da inscrição. Subseção 3. Da solicitação de inscrição e de suas alterações. Artigo 24. A Secretaria da Fazenda estabelecerá disciplina para dispor sobre: inciso 1. Solicitação de inscrição cadastral. Inciso 2. Alteração de dados cadastrais anteriormente informados. Inciso 3. Comunicação de encerramento de atividades. Inciso 4. Prestação de quaisquer outras informações, além das previstas neste regulamento. Inciso 5. Renovação da inscrição. Parágrafo 1º. A solicitação de inscrição cadastral, de alteração de dados cadastrais anteriormente informados ou de renovação da inscrição será denegada pela Secretaria da Fazenda quando: 1. Não for efetuada nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. 2. Não forem: alínea A. Atendidas as exigências efetuadas nos termos do artigo 21. Alínea B. Apresentadas as garantias exigidas nos termos do artigo 21. 3. Constatada a falsidade. Alínea A. De dados declarados ao fisco. Alínea B. De documentos apresentados pelo contribuinte. 4. O solicitante, os sócios, diretores, dirigentes, administradores ou procuradores do solicitante estiverem impedidos de exercer a atividade econômica declarada em razão de decisão judicial ou de não atendimento de exigência imposta pela legislação. Parágrafo 2º. Tratando-se de comunicação de suspensão de atividade ou de solicitação de baixa de inscrição cadastral de estabelecimento, o contribuinte poderá, nas hipóteses e condições estabelecidas pela Secretaria da Fazenda, ser dispensado de apresentar documentos pertinentes à referida comunicação ou solicitação, sem prejuízo de posterior verificação fiscal. Decreto 58.451, de 11 de outubro de 2012. Artigo 25. A transferência do estabelecimento a qualquer título, a mudança de endereço, a alteração de sócios, a suspensão ou encerramento das atividades do estabelecimento, bem como qualquer outra alteração dos dados anteriormente declarados. Inciso 1. Deverá ser comunicada à Secretaria da Fazenda, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência, pelo contribuinte. Inciso 2. Poderá ser promovida de ofício pela Secretaria da Fazenda, no interesse da administração tributária, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. Parágrafo único. A transferência de titularidade do estabelecimento será comunicada tanto pelo transmitente quanto pelo adquirente. Artigo 26. Os dados cadastrais são de exclusiva responsabilidade do declarante e a inscrição não implicará reconhecimento da eficácia do ato nem da existência legal da pessoa inscrita. Seção 1. Da inscrição. Subseção 4. Do número da inscrição.
Artigo 27. Concedida a inscrição, será atribuído o número correspondente, que deverá constar em todos os documentos fiscais utilizados pelo contribuinte. Artigo 28. O contribuinte, por si os seus prepostos, sempre que ajustar a realização de operação ou prestação com outro contribuinte, fica obrigado a comprovar a sua regularidade perante o fisco, de acordo com o item 4 do parágrafo 1º do artigo 59, e, também, a exigir o mesmo procedimento da outra parte, quer esta figure como o remetente da mercadoria ou prestador do serviço, quer como destinatário ou tomador. Parágrafo único. A obrigação instituída neste artigo também se aplica à pessoa que promover intermediação comercial, que deverá comprovar a regularidade fiscal das pessoas jurídicas que forem parte do negócio por ela intermediado. Seção 1. Da inscrição. Subseção 5. Do Código da Atividade Econômica. Artigo 29. A atividade econômica do estabelecimento será identificada por código numérico atribuído em conformidade com a relação de códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, aprovada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de acordo com a atividade econômica principal do estabelecimento. Parágrafo 1º. O Código de Atividade será atribuído na forma prevista pela Secretaria da Fazenda, com base em declaração do contribuinte, quando 1. Da inscrição inicial. 2. Ocorrerem alterações em sua atividade econômica. 3. Exigido pela Secretaria da Fazenda. Parágrafo 2º. Na hipótese do item 2 do parágrafo 1º, a comunicação deverá ser efetuada até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência do fato. Parágrafo 3º. A Secretaria da Fazenda poderá, sem prejuízo da aplicação de eventual penalidade, alterar de ofício o Código de Atividade Econômica do estabelecimento, quando constatar divergência entre o código declarado e a atividade econômica preponderante exercida pelo estabelecimento. Seção 1. Da inscrição. Subseção 6. Da situação cadastral. Artigo 30. A inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS será enquadrada como nula, a partir da data de sua concessão ou de sua alteração, quando, mediante processo administrativo, for constatada a: inciso 1. Simulação de existência do estabelecimento ou da empresa. Inciso 2. Simulação do quadro societário da empresa. Inciso 3. Inexistência do estabelecimento para o qual foi concedida a inscrição. Inciso 4. Indicação incorreta da localização do estabelecimento. Inciso 5. Indicação de outros dados cadastrais falsos. Parágrafo 1º. Considera-se simulação: 1. A existência do estabelecimento ou da empresa quando: alínea A. A atividade relativa a seu objeto social, segundo declaração do contribuinte, não tiver sido ali efetivamente exercida. Alínea B. Não tiverem ocorrido as operações e prestações de serviços declaradas nos respectivos registros contábeis e fiscais. Considera-se simulação: 2. Relativamente ao quadro societário, quando a sociedade ou entidade for composta por pessoa interposta, assim entendidos os sócios, diretores ou administradores que: alínea A. Não sejam localizados nos endereços informados como sendo de sua residência ou domicílio. Alínea B. Não disponha de capacidade econômica compatível com as funções a eles atribuídas. Alínea C. Sejam constatadas pelo fisco evidências da qualidade de pessoa interposta. Artigo 31. A eficácia da inscrição, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, poderá ser cassada ou suspensa, de ofício, nas seguintes situações. Inciso 1. Inatividade do estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição. A inscrição poderá ser cassada ou suspensa, de ofício, nas seguintes situações. Inciso 2.
prática de atos ilícitos que tenham repercussão no âmbito tributário. A inscrição poderá ser cassada ou suspensa, de ofício, nas seguintes situações. Inciso 3. Indicação incorreta ou não indicação dos dados de identificação dos controladores ou beneficiários de empresas de investimento sediadas no exterior, que figurem no quadro societário ou acionário de empresa envolvida em ilícitos fiscais. A inscrição poderá ser cassada ou suspensa, de ofício, nas seguintes situações. Inciso 4. Inadimplência fraudulenta. Inciso 5. Práticas sonegatorias que levem ao desequilíbrio concorrencial. A inscrição poderá ser cassada ou suspensa, de ofício, nas seguintes situações. Inciso 6. Falta de prestação de garantia ao cumprimento das obrigações tributárias, quando exigida nos termos do artigo 21. A inscrição poderá ser cassada ou suspensa, de ofício, nas seguintes situações. Inciso 7. Falta de comunicação de reativação das atividades ou de apresentação de pedido de baixa de inscrição, após decorridos 12 meses contados da data da comunicação da interrupção temporária das atividades. A inscrição poderá ser cassada ou suspensa, de ofício, nas seguintes situações. Inciso 8. Falta de solicitação de renovação da inscrição no prazo estabelecido ou indeferimento do pedido de renovação da inscrição. A inscrição poderá ser cassada ou suspensa, de ofício, nas seguintes situações. Inciso 9. Indeferimento do pedido de alteração de dados cadastrais, nos casos expressamente previstos na legislação. A inscrição poderá ser cassada ou suspensa, de ofício, nas seguintes situações. Inciso 10. Cancelamento ou não obtenção de registro, autorização ou licença necessária para o exercício da atividade, nos termos da legislação pertinente. Parágrafo 1º. A inatividade do estabelecimento, a que se refere o inciso 1, será 1. Constatada, se comprovada pelo fisco. 2. Presumida, se decorrente da falta de entrega de informações econômico-fiscais pelo contribuinte. Parágrafo 2º. Incluem-se entre os atos ilícitos a que se refere o inciso 2. 1. A participação em organização ou associação constituída para a prática de fraude fiscal estruturada, assim entendida aquela decorrente da implementação de esquema de evasão fiscal mediante artifícios envolvendo a simulação ou dissimulação de atos, negócios ou pessoas, e com potencial de lesividade ao erário. Incluem-se entre os atos ilícitos. 2. O embaraço à fiscalização, como tal entendida a falta injustificada de apresentação de livros, documentos e arquivos digitais a que estiver obrigado o contribuinte, bem como um não fornecimento ou fornecimento de informações incorretas relativamente a mercadorias e serviços, bens, negócios ou atividades, próprias ou de terceiros que tenham interesse comum ou em situação que dê origem à obrigação tributária. Incluem-se entre os atos ilícitos. 3. A resistência à fiscalização, como tal entendida restrição ou negativa de acesso da autoridade fiscal ao estabelecimento ou a qualquer de suas dependências, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde o contribuinte exerça sua atividade ou onde se encontrem mercadorias, bens, documentos ou arquivos digitais de sua posse ou propriedade, relacionados com situações que deem origem à obrigação tributária. Incluem-se entre os atos ilícitos. 4. A receptação de mercadoria roubada ou furtada. 5. A produção, aquisição, entrega, recebimento, exposição, comercialização, remessa, transporte, estocagem ou depósito de mercadoria falsificada ou adulterada. Vide parágrafo 3º. Incluem-se entre os atos ilícitos. 6. A utilização como insumo, comercialização ou estocagem de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho. Vide parágrafo 3º. Incluem-se entre os atos ilícitos.
7. A simulação da realização de operação com combustíveis ou solventes, assim considerada aquela em que o respectivo documento fiscal, alínea A, indique como destinatário, estabelecimento em situação irregular perante o fisco ou que não tenha encomendado, adquirido ou recebido produto, alínea B, contiver declaração falsa quanto ao local de saída do produto, alínea C, não corresponder a uma efetiva saída do estabelecimento do emitente. Parágrafo 3º. A cassação da eficácia da inscrição de estabelecimento, em razão das hipóteses descritas nos itens 5 e 6 do parágrafo 2º, sujeitará os sócios, pessoas físicas ou jurídicas, em conjunto ou separadamente, às seguintes restrições, pelo prazo de 5 anos, contados da data da cassação. 1. Impedimento de exercerem o mesmo ramo de atividade, mesmo que em outro estabelecimento. 2. Impossibilidade de obter inscrição de nova empresa no mesmo ramo de atividade. Parágrafo 4º. Para efeito do disposto no inciso 3, considera-se: 1. Empresa de investimento sediada no exterior, offshore, aquela que tem por objeto a inversão de investimentos financeiros fora de seu país de origem, onde é beneficiada por supressão ou minimização de carga tributária e por reduzida interferência regulatória do governo local. 2. Controlador ou beneficiário, a pessoa física que efetivamente detém o controle da empresa de investimento. Beneficial owner, independentemente do nome de terceiros que eventualmente figurem como titulares em documentos públicos. Parágrafo 5º. Para o efeito do inciso 4, considera-se inadimplência fraudulenta a falta de recolhimento de 1. Débito tributário vencido, quando o contribuinte detém disponibilidade financeira comprovada, ainda que por coligadas, controladas ou seus sócios. 2. Débito tributário decorrente de retenção por substituição tributária. Parágrafo 6º. Para efeito do disposto no inciso 5, fica caracterizada a prática sonegatória que leve ao desequilíbrio concorrencial quando comprovado que o contribuinte tenha 1. Rebaixado, artificialmente, os preços de venda de mercadoria ou de serviço ou se aproveitado de crédito fiscal indevido. 2. Ampliado sua participação no segmento econômico, com prejuízo aos seus concorrentes, em decorrência de um dos procedimentos descritos no item 1. Artigo 31-A. A eficácia da inscrição poderá ser também cassada, de ofício, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, na hipótese de ocorrência de ilícito não indicado no artigo 31 e que não tenha repercussão direta no âmbito tributário, desde que haja expressa previsão legal. Parágrafo único. Em se tratando de ilícito que configurar, em tese, crime ou contravenção penal, somente será iniciado procedimento administrativo de cassação da eficácia da inscrição estadual após o trânsito em julgado da decisão judicial condenatória. Seção 2. Do cadastro do produtor não equiparado a comerciante ou industrial. Artigo 32. Observadas, no que couber, as demais disposições deste capítulo, o produtor de que trata o inciso 6 do artigo 4º deverá inscrever seu estabelecimento rural no cadastro de contribuintes do ICMS antes do início de suas atividades, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. Parágrafo 1º. Para fins do disposto neste artigo considera-se produtor rural, ou empresário rural, pessoa natural, não equiparado a comerciante ou industrial, que realize profissionalmente atividade agropecuária, de extração e exploração vegetal ou animal, de pesca ou de armador de pesca. Parágrafo 2º. O disposto nesta seção aplica-se igualmente à sociedade em comum de produtor rural, assim considerada a sociedade que, cumulativamente, 1. Tenha como sócios apenas pessoas naturais. 2. Não seja inscrita no Registro Público de Empresas Mercantis.
3. Realize profissionalmente atividade agropecuária, de extração ou exploração vegetal ou animal, de pesca ou de armador de pesca. Parágrafo 3º. Não estão abrangidos pelas disposições deste artigo a pessoa ou sociedade que 1. Faça uso do imóvel rural exclusivamente para recreio ou lazer. 2. Explore o imóvel rural exclusivamente com atividades cuja produção seja destinada ao próprio consumo. Não estão abrangidos pelas disposições deste artigo a pessoa ou sociedade que 3. Comercialize produtos agropecuários produzidos por terceiros ou recebidos em transferência de estabelecimento localizado em outra unidade da Federação. Não estão abrangidos pelas disposições deste artigo a pessoa ou sociedade que 4. Promova a compra e venda de bovino ou bufalino, desde que os animais permaneçam em seu poder por prazo inferior a 52 dias, quando em regime de confinamento, ou 138 dias, nos demais casos. Parágrafo 4º. Não perde a condição de produtor rural a pessoa ou sociedade que promova a compra e venda de até 10 cabeças de gado bovino ou bufalino, em prazo inferior aos previstos no item 4 do parágrafo 3º, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo 5º. Ao pescador ou armador de pesca, conceder-se-á a inscrição em função da localidade de sua residência, quando situada na orla marítima ou fluvial, e, nos demais casos, da localidade da capitania dos portos ou do órgão subordinado em que estiver inscrita a embarcação. Artigo 33. O produtor rural poderá manter um depósito fechado exclusivamente para armazenagem de mercadoria de sua produção, desde que no município onde estiver inscrito seu estabelecimento rural que se sujeitará às disposições desta seção e, no que couber, ao disposto nos artigos 1º e 2º do anexo 7 deste regulamento, podendo, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, ser dispensada a manutenção de livros fiscais. Artigos 34 e 35, revogados.